Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, mais uma vez aqui, Rai Silva, esse cara bonito que fala com vocês aqui, quer dizer, não tanto, né? Bem galera, é o seguinte, saiu uma pesquisa recentemente, acho que há algum período aí de um mês, alguma coisa, onde nessa pesquisa ela diz que 7% da população brasileira são terraplanistas, né? Pessoas que acreditam que a Terra é plana e tal. E dentre essas pessoas eu devo estar incluído nela. Mas o que ocorre é o seguinte, a pesquisa não bate bem com a realidade não, porque se você for fazer uma análisezinha básica, você vai entender que não bate bem com a realidade porque não condiz com aquilo que a gente observa. No entanto, né, eu estou afirmando aqui que na minha concepção, há muitas pessoas que acreditam que a Terra é plana, tá? Mas em relação à pesquisa, a pesquisa é só um ato político praticamente, porque existe essa guerra no Brasil e agora muito mais forte ainda com relação a pessoas que apoiam o governo e em relação a pessoas que não apoiam o governo, situação e oposição. Alguns extremistas radicais, né, que chegam a querer o assassinato do presidente e tal, e outros malucos aí que acabam tendo até, inclusive, aquela história, né, do diálogo cabuloso. Então é muito complicado nesse momento você dar uma opinião a respeito de tudo isso, né? Mas eu quero apenas comentar a pesquisa. A pesquisa em si, ela não condiz com a realidade, porque eu acho que foi apenas uma questão muito óbvia após Olavo de Carvalho ter se posicionado em favor, não, ele ter apenas apreciado um vídeo e ter dito que naquele vídeo ele não encontrou uma refutação plausível, né, para responder o questionamento que foi colocado naquele vídeo. Foi inclusive um vídeo do canal do Bruno, onde ele faz um teste de curvatura e apresenta ali a planicidade das águas. Então, a partir dali, o Olavo de Carvalho fez alguns questionamentos e as pessoas começaram, então, o pessoal que tem ódio, que tem raiva dele, que acho que inveja também, né, talvez, quiseram associar ele à Terra plana. Só que o Olavo de Carvalho não é terraplanista, tá? E o Olavo de Carvalho tem um trabalho, tem livros, tem uma história, evidentemente que é atacado por aqueles que o odeiam, né, que tem inveja dele, mas isso aí, infelizmente no Brasil a gente tem essa república de idiotas, né? E o Olavo de Carvalho vai lá com uma formiguinha trabalhando ali e consegue convencer um monte de gente a respeito de algumas coisas que agora que estão vindo à tona. Então, o meu respeito ao Olavo de Carvalho, tá? Tem muitas pessoas que não gostam dele, mas eu não estou nem para isso. Eu gosto dele. Então, sou eu. Então, a pesquisa fala a respeito dessa quantidade enorme e absurda de terraplanistas. E na própria pesquisa também ela faz assim de uma forma desonesta, né? Ela trata a questão de uma forma desonesta, que ela diz que apenas desses 10%, né, uma parte de 10% dessa população são pessoas que sequer chegaram a concluir o ensino fundamental, ou seja, são pessoas que não tiveram conhecimento científico de nada, não estudaram, são analfabetos funcionais. Praticamente é isso que a pesquisa coloca. E dentre essas pessoas, 3% concluíram ensino médio, aliás, 6% concluíram ensino médio, 3% concluíram o ensino superior. Então, dessa gama de pessoas, 6% acreditam que a Terra é plana e concluíram o ensino superior. Ou seja, ele está dizendo exatamente aquilo que eu já falei, né? Eles são apenas um ataque à inteligência das pessoas. Então a gente tem que entender como é que funciona essa questão aí. A pesquisa só veio depois que o Olavo de Carvalho fez o posicionamento dele a respeito de um vídeo e tal, e aí surgiram várias pessoas atacando o Olavo de Carvalho. E inclusive aproveitaram a chance, né, para tentar ali atrapalhar ou abafar aquilo que o Olavo de Carvalho já tem feito aqui pelo Brasil, né, influenciando milhares e milhares de pessoas a respeito da realidade mesmo do comunismo, socialismo, as ações de partidos da extrema esquerda, né, partidos radicais, inclusive com associação com traficantes, como no caso do nosso querido e amado PT, né, amado pela esquerda aí, que teve associação inclusive com o PCC, Farc e tal, e assim, várias organizações terroristas mesmo, com assassinos, né. E o bacana disso tudo é que o pessoal fica com raiva quando a gente fala isso, né. Mas a gente entende, né, o lado das pessoas, né, na realidade eles queriam ter o direito de
de dominar o país, né, através da corrupção e tal, mas não conseguiram por conta desse cara que está lá, o Olavo de Carvalho, influenciando jovens e mais jovens, né. Então a pesquisa saiu basicamente por isso. Mas como é que nós vamos entender que essa pesquisa não reflete a realidade? Simplesmente fazendo as contas, né. Vamos pegar aí 200 milhões, digamos, de pessoas aqui no Brasil, pegar 7%, nós iríamos ter 14 milhões, né, que acreditam que a Terra é plana e tal. Mas, vamos pegar então, digamos, 7 milhões apenas de pessoas. Vamos tirar 10% desses 7 milhões aí, vamos ter 700 mil pessoas, digamos. Dessas 700 mil pessoas, eu acredito que cada uma dessas pessoas aí deveriam ter uma conta no YouTube, até porque a Terra plana não é promovida nas escolas, na rádio, na televisão, ninguém fala da Terra plana a não ser nas redes sociais. Então, eu acho que uma parte dessas pessoas, ou pelo menos 10% dessas pessoas, deveriam ter uma conta no YouTube ou no Facebook, alguma coisa do tipo. Mas a pesquisa não reflete a realidade pelo seguinte, porque a maioria dos canais aqui que falam de Terra plana, que trabalham com esse tema, um dos maiores canais, por exemplo, vai ter aí de seus 200 mil inscritos, seus 200 e alguma coisa mil inscritos, então isso não vai refletir com essa realidade de 14 milhões de pessoas, né? Isso não reflete, porque a maioria dessas pessoas estariam consumindo informações nas redes sociais, e isso não ocorre, não tem esse número de pessoas. Obviamente que deve ter muitas pessoas, mas não se sabe, não se tem um censo para você diagnosticar ali e tentar entender quanto ou qual o número de pessoas ou o grau de escolaridade dessas pessoas com relação à Terra plana, tá? Então é muito complexo isso aí. A pesquisa em si, o instituto, né, que fez essa pesquisa é um instituto que não representa absolutamente nada, não tem nenhuma credibilidade, que foi o mesmo instituto que elegeu Haddad como presidente. Segundo esse instituto, Haddad agora é presidente. Segundo esse instituto, Dilma, por Minas Gerais, parece, é senadora. Estava em primeiro lugar, segundo esse instituto na pesquisa. Não conseguiu chegar nem em segundo lugar, né? Então esse instituto praticamente fez um ataque ao Olavo de Carvalho e associou toda essa situação aí ao Olavo de Carvalho, dizendo o seguinte: se tem 10% dessas pessoas que acreditam que a Terra é plana, essas pessoas que não estudaram, são analfabetos, a culpa desses 10% é Olavo de Carvalho, ok? Então, inclusive nas próprias manchetes desses jornais, que na realidade são puxadinhas aí dessa extrema esquerda, colocaram lá frases e usaram essas frases de forma descontextualizadas, utilizando as palavras de Olavo de Carvalho. Então é uma grande fraude, não representa a realidade essa pesquisa, tá? E foi apenas um ataque querendo associar isso tudo ao Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho não é terraplanista, tem o pensamento dele, tem um senso questionador, que é muito bom, eu acho que todas as pessoas deveriam ter isso, para entender como é que de fato as coisas podem ser explicadas. Então isso aí é um ponto positivo, tá? Mas não o Olavo de Carvalho não é terraplanista e não está aí promovendo a Terra plana, apenas fez alguns questionamentos a respeito disso, tá bom? Então era isso esse vídeo, tá? Só apenas para comentar essa pesquisa falsa. Eu quero que tenha muitas pessoas que acreditem sim, que questionem o sistema, questionem aquilo que está estabelecido como verdade absoluta, a respeito inclusive do formato da Terra, mas eu entendo que no momento que nós estamos aqui agora no Brasil, esse grupo, um grupo político que é contra o governo aí, está fazendo de tudo para tentar desestabilizar ou tentar manchar a credibilidade desse governo. Então eu acho que toda a questão toda é política e não foi científica e sequer não encontrei ninguém, apesar de conhecer muitas pessoas que estudam a Terra plana, pesquisam a Terra plana, que foi entrevistado, consultado por esse instituto. Não encontrei ninguém até hoje, né? Talvez amanhã possa encontrar, mas até hoje eu não encontrei ninguém. Não fui consultado também a respeito disso, tá? Se me perguntasse, eu ia dizer que eu acredito que a Terra é plana, mas não aconteceu, tá bom? Então, basicamente é isso o recado, é isso aquilo que eu quero passar para vocês aí, essa falsa premissa, né? É uma falsa premissa que
não condiz com a realidade. E não adianta esse tipo de instituto ou essas organizações criminosas que estão por trás desses institutos tentarem influenciar ou manipular a opinião pública, já que nós temos essa segunda fonte de informação, que são as redes sociais. E não é uma, são várias e várias. E aí a gente está sempre se alternando entre umas e outras, buscando informações, vendo, fazendo um filtro ali daquelas informações e entendendo então a realidade, aquilo que reflete no nosso dia a dia. Então é isso que nós estamos fazendo, tá bom? Então um abraço a todos e até o próximo vídeo.